trazer à sua vida, o que o falar com Deus pode mudar, o que a oração, que esta conversa com Deus, qual o poder, que está contido nestas palavras, neste diálogo, nesta busca, às vezes através de palavras ou não, através do pensamento. Qual que é o sentido, da oração? O que a oração pode causar? O que a oração pode, aonde ela vem impactar a sua vida ou a situação pela qual você tem buscado? Às vezes, por não receber ali o seu pedido no tempo que você propunha receber, muito provavelmente aquela oração vai ficando enfraquecida. Agora nós temos que entender que a oração em si, ela não tem a força para solucionar o problema. Mas a oração, ela é o meio pelo qual o cristão entrega os seus problemas, as suas fraquezas, àquele que é todo poderoso e resolve. Então nós temos que entender isso. Às vezes nós pensamos, a oração, o poder está na oração em si, está a quem você dirige a oração, em quem você deposita a sua confiança. A palavra de Deus nos mostra que nós que nos aproximamos, o apóstolo escreve assim: quem dele se aproxima, é necessário que creia que ele exista. Agora, como pode? Será que nós estamos tendo pessoas orando sem crer que Deus existe? Bom, muito provavelmente a oração feita sem fé é uma oração por quem se aproxima ou tenta se aproximar de Deus sem crer que Ele é todo poderoso e capaz de solucionar o seu problema, independente do tempo que você precise para que esta oração seja solucionada ou respondida. Mas uma coisa eu posso te garantir nesta noite, você aqui presente, você que está pela internet, a oração, ela tendo o seu destino certo, você se aproximando do Criador, crendo que Ele existe. O que é crer que Ele existe? Porque às vezes as pessoas pensam assim, Deus é um substantivo, como é que é? Tem um substantivo que é concreto, E tem um substantivo, qual que é o outro substantivo? Abstrato. Deus é abstrato, Então, às vezes as pessoas pensam assim, Deus é algo abstrato, é intocável, é inatingível ou intangível. Eu quero te dizer uma coisa, Deus não é algo abstrato, Deus é um substantivo concreto, como este púlpito é concreto, como esta Bíblia é concreta, como essa plataforma é concreta. E quando você belisca você mesmo, vai lá, belisca. O que é substantivo concreto? É real, é palpável. Está conseguindo pegar em você aí, Está pegando? Pega. Pega em você. Está pegando? Você é concreto? Não de concreto, Você é um ser concreto, real, palpável, tangível. Quem está do seu lado aí é real ou só uma visão? Pega quem está do seu lado aí, não belisca não, só pega, encosta assim, com carinho, com amor. Não tem ninguém do lado, pega no banco, na parede, encosta aí. Gente, isso é real, isso é concreto, isso é palpável. E Deus? Tem gente que pensa que Deus é um ser inanimado, distante. Deus é tão real quanto isso que você tocou agora. Deus é tão real quanto a pessoa na qual você tocou. E Deus, sendo real, da forma como você tocaria nele agora, então nós temos que entender o seguinte, e na Bíblia está recheado de textos onde mostram personagens fazendo o quê? Orando a um Deus concreto, palpável, tangível, alcançável. Temos vários exemplos, mas vários.
Se você parar um pouquinho e começar a notar acerca de qualquer personagem, você vai ver, em algum momento ou outro, Deus mostra aquele personagem fazendo o quê? Orando a um Deus real, a um Deus alcançável. E nós vemos em 2 Crônicas capítulo 7, verso 11, quando Salomão acabou de construir o templo do Senhor e o palácio real, executando bem tudo o que pretendia realizar no templo do Senhor e em seu próprio palácio, o Senhor lhe apareceu de noite, dizendo o quê? Ouvi sua oração. Saiba de uma coisa, se Deus, em algum momento, quiser aparecer para você, através de uma voz, através de um anjo, seja lá da maneira como Ele quiser, Ele é soberano, e dizer assim, ouvi sua oração, muito provavelmente você nunca mais vai se aproximar de Deus como algo inanimado, distante. Você vai se aproximar de Deus crendo que Ele existe, e Ele recompensa aqueles que o buscam. É o que o escritor da carta aos Hebreus nos deixa claro. Ouvi sua oração, Salomão. E o verso 14 diz assim, ou melhor, na sequência, antes do verso 14. Escolhi este lugar para mim, como um templo para sacrifícios. E se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga, se o meu povo que se chama pelo meu nome fizer o quê? Se humilhar e orar. Gente, a solução para a nação está onde? É em quem vai vir na próxima candidatura, é no deputado que vai ser lançado ali para assaltar o bairro, é no vereador que vai ajudar ali aquele setor, é no senador que vai trazer recursos para o Estado. Gente, a solução para o país sempre esteve em o povo se humilhar e orar. A solução. Não tem outra maneira. Agora, a oração, ela deve ser feita em quais padrões? Os judeus oravam de pé. A maneira que os judeus oravam, o respeito que os judeus tinham para com Deus, era aquela oração de pé, que significava assim, estou pronto para ser enviado. Aí, Jesus veio, e Jesus orava de pé, Jesus orava ajoelhado, e Jesus foi ensinando que a posição não era tão importante quanto a disposição do coração. Jesus veio mostrando, ensinando, porque quando Jesus fala assim, olha, observe, eles ficam lá nas esquinas, em pé, orando, para que os outros os vejam. Aí Jesus vem e fala, entra para dentro do seu aposento, se esconda e ore. Então Jesus, em um dado momento, ajoelhava e orava, em outro ele de pé, levantava os olhos aos céus e orava. Mas nós temos que entender que todas as orações são ouvidas por Deus. Se você está num caso em que você orou e Deus ainda não respondeu, saiba disso, todas as orações são ouvidas por Deus. Deus não está tão distante que não possa te ouvir. Deus não é um ser intocável, inatingível, inacessível, que não possa atender a sua oração e te responder. Porque Ele disse, se, é uma condição, o meu povo, depois de tudo isso, o céu fechou, não tem alimento, a chuva não cai, os gafanhotos acabaram com o que tinha, e pragas acontecendo no meio do povo. Gente,
será que isso aqui não é exatamente o que está acontecendo hoje com a nossa nação? E por que não dizer com o mundo? Ah, mas está chovendo, pastor. As plantações estão dando certo. Gente, observe que quando a seca não castiga a plantação, conforme vimos no final do ano passado, o excesso da água destrói aquilo que foi plantado. E as pessoas estão indo e vindo sem saber para onde ir, o que fazer, e nós precisamos sim orar pelas famílias. Precisamos orar, por quê? Porque os estados, no caso do Brasil, já estão assim, tomando decisões, antecipando ações, atitudes, para tentar salvar a juventude, as crianças, de uma catástrofe que está aí às portas, que é as crianças e os adolescentes desta era digital, muito provavelmente não saberão o que é pensar para escrever algo para uma pessoa, como o irmão Célio escreveu uma carta e teve que pensar, né, irmão Célio? O senhor já deve ter escrito uma carta, né? O senhor sabe que hoje o senhor não precisa escrever mais? A IA escreve para o senhor. Então hoje os casais, os namorados, muito provavelmente não tenham mais que gastar, né, ali uma energia, ou parar para pensar. Ele apenas dá o comando para a IA e diz: olha, eu conheci ela tal dia, em tal lugar, e eu gostaria que você escrevesse algo, então pronto. Então, alguns estados já estão vendo isso e começaram a tentar intervir no quanto isso vai prejudicar a população aí, talvez que a gente nem veja. Mas não sabemos como será. Agora, Deus não está sendo pego de surpresa. No final das contas, o que é necessário? Orar. Orar. Se humilhar e orar. As pragas estão caindo na humanidade. O que é que tem que fazer? Se humilhar e orar. Agora, por que a posição não diz tanto quanto a disposição? Porque se você está em um momento que você não tem como ajoelhar ali, você está atravessando a rua, ora atravessando. Ah, está sentado no banco do carro dirigindo, ora sentado. Ah, mas eu estou caminhando, fazendo a caminhada, ora caminhando. Gente, quando você está, vamos pensar assim, oração é um diálogo, é uma conversa. Com quem? Com Deus. E nós podemos chamar Deus de amigo? Sim, porque a Bíblia fala que Abraão foi amigo de Deus. Então nós podemos chamar Deus de amigo. E quando você conversa com um amigo, você não fala assim: espera aí que eu vou ajoelhar aqui para poder conversar com você. Espera aí que eu preciso estar no estado aqui, numa posição certa para falar contigo. Deus não exige estas coisas. Deus exige de nós respeito. Deus exige de nós santidade. É lógico que nós estamos aqui na igreja. Por que não ajoelhar? Se eu posso. Pastor, mas eu não consigo, meu joelho não dobra. Não tem problema, o importante não é a posição, é a disposição do coração. Porque tem gente que o joelho está ótimo para dobrar, e dobra mesmo, e ora de joelho no chão. Só que o coração é impenitente. Não adianta. Pode ir de joelho até a Trindade, não adianta. Porque não é a posição, é a disposição de um coração rendido. Então, qual que é a posição certa de orar? É a posição que você está agora. Mas eu estou deitado. Ora deitado. Ora em pé. Ora de joelho. Ora andando. Ora dirigindo. Ora trabalhando. Paulo diz: orai sem cessar. Sabe por quê? Porque a oração vai mudar o seu quadro. Ah, pastor, por que não mudou? Porque talvez você esteja aproximando de um ser que você acha que nem exista mais. Quando você fala com Deus, você trata Deus como uma fada? Ah, fada é algo que ninguém vê, que não existe. É intocável. Não, Deus é concreto. Deus é real. Deus é como você pegar aí, ó, nesse corpo seu, pegar nessa pessoa que está aí do seu lado. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face.
Gente, o que nós estamos fazendo aqui hoje? Estamos aqui hoje, neste culto de oração, com qual objetivo? Para salvar uma nação, para salvar as famílias, para salvar as crianças, para salvar os jovens. De quê? Do buraco que está aí na frente. Se nós deixarmos de orar, o inimigo vence. Independente da maneira como você vai fazer, conversa com Deus, busca a Deus. Se você está entrando ali num momento, numa sala, numa audiência, numa conversa, numa reunião, ou você está entrando ali para o seu trabalho, naquela entrada ali você pode falar: Senhor, entra comigo, me ajuda no que eu vou dizer, no que eu vou ouvir, fala comigo, Senhor. E quando sair dali, agradece. Quando andar na rua, fala: Senhor, me guarda, o trânsito está muito tenso, me proteja. E às vezes você fala isso até em pensamento. Senhor, me ajuda nessa consulta, me ajuda neste exame, esteja comigo, coloca as pessoas certas ali, Senhor. Está sentado lá na sala de espera, Senhor, coloca as pessoas certas para me atender. Senhor, quando eu sair daqui, me ajuda, quando eu sair, que nenhum mal me aconteça. Senhor, eu estou precisando de ajuda, tem um irmão que acabou de me mandar uma mensagem dizendo que não está bem, está doente. Senhor, abençoa ele. Agora, um monte de gente, eu tenho que esperar chegar em casa, tomar banho, ajoelhar na cama para orar por estas pessoas. Chega em casa e não lembra mais de ninguém. Por isso que não é posição, gente. É a disposição de coração. É o quanto você está rendido a Deus. É realmente o quanto durante o dia, as 24 horas do seu dia, você está rendido orando, buscando a Deus. Estamos na igreja? Vamos ajoelhar. Vamos buscar a Deus. O ajoelhar é sinal de humildade. O ajoelhar é sinal de rendição. O estar de pé ali, parado, é sinal de humildade, de respeito. Mas quando Paulo fala para a gente orar sem cessar, ele não pede para você esperar chegar em um lugar, para você ajoelhar, olhar para cima. Você pode falar com Deus a qualquer momento. De onde você estiver. A maneira como você está. Abraão, quando estava caminhando, ele intercedeu por seu sobrinho Jó. Quando ele intercede pelo seu sobrinho Jó, Deus atende sua oração e livra ele. Quando Jacó estava combatendo ali, naquela luta, né? Naquela briga, naquele embate com o anjo, ele ora e de uma forma até copiosa, né? Amargura na alma, Jacó clama ao anjo: não vou te deixar ir antes que me abençoe. Não vou deixar ir sem que antes me abençoe. É seu direito. Quando nós vemos ali Moisés recebendo de Deus: olha, eu vou destruir o povo. E Moisés entra na presença de Deus e fala: Senhor, não faça. Eu paro aqui, Senhor, se for para destruir o povo, mate a mim primeiro. E Deus então se arrepende do que havia falado e não faz. Gente, se estas orações que nós estamos citando foram respondidas por um Deus concreto, real, tangível, a sua oração também está sendo respondida, a sua oração também está sendo ouvida. A oração pelas famílias, a oração pelas crianças, a oração pelo país, a oração pelos governos. Gente, não é do jeito que eu quero, não é do jeito que você quer. Não é do jeito que nós propomos fazer, mas é do jeito que Deus quer. E o grande ponto que mostra realmente a fé do coração de cada um é quando nós nos aproximamos de Deus crendo que Ele existe e que Ele recompensa aqueles que o buscam. O grande ponto da fé está: eu creio que Ele existe e eu tenho convicção de que o desejo dEle para a minha vida é melhor do que aquilo que eu penso que é melhor para mim. Então, se eu creio que Ele é um Deus justo, e Ele existe, e Ele recompensa aqueles que o buscam, então quando eu entro em oração, por isso que Mateus 6 diz: quando forem orar, orem assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja teu nome, venha a nós teu reino.
Seja feita a tua vontade na terra como no céu, porque às vezes nossa vontade, muitas vezes a nossa vontade nem é o melhor para nós. Muitas vezes a nossa vontade não é o melhor para os nossos queridos. Muitas vezes a nossa vontade não é o melhor para aqueles que amamos. E é por isso que Jesus disse: ore a Ele assim, seja feita a tua vontade na terra como nos céus. Mas da mesma forma que Jesus ensinou a orar assim, Ele também nos ensinou a manifestar aquilo que nós estamos precisando, necessitando. Não é simplesmente um desejo, uma vontade, mas uma necessidade. Então nós vemos ali Daniel orando. Para quê? Para entrar numa cova. Era possível, gente, Daniel sair vivo dali de dentro? Então por que às vezes nós duvidamos de umas coisas muito mais possíveis? Existem coisas tão possíveis, que está tão fácil para Deus resolver, e às vezes a gente desanima. Mas no entanto Daniel não desanimou, ele foi para aquela cova, crendo que o Deus, Jeová, era capaz de fazer alguma coisa. Ele nem sabia o que, mas quando ele foi lançado lá dentro, o que acontece? A boca dos leões foram fechadas através da oração. A fornalha ficou fria, suportável através da oração. Quando Ana vai ao templo, ali chorando, com amargura de alma, pedindo um filho, uma mulher estéril. Gente, se uma mulher estéril no tempo de Ana era impossível ter, e conseguiu, através da oração. Você hoje, com tantos outros meios, também tem a possibilidade de vir abraçar um filho. A oração. Mas quando Deus colocar a pessoa certa na sua frente para você solucionar o seu problema, não fique indiferente à resposta de Deus. Ana, Deus respondeu de uma forma, Deus pode responder de outra. Então nós vamos vendo que no decorrer da Bíblia, quando Neemias começa a orar, buscar a Deus, uma cidade que estava ali, a Jerusalém, aquele lugar estava ali abandonado há tantos anos, um lugar totalmente deixado ali para os escombros, o povo tinha sido levado cativo, e Neemias começa o quê? Orar. E uma cidade que estava ali há mais de 100 anos, praticamente destruída, em 52 dias Deus faz com que eles reconstruam os muros, através de quê? Da oração. O que é impossível para o nosso Deus? Quando Ezequias recebeu a notícia de Isaías que ele morreria, coloque sua casa em ordem que você vai morrer. O que Ezequias fez? Voltou as costas, e ali olhando para as paredes disse: Senhor, tem misericórdia. Quando Ezequias recebeu ali o rei da Síria para destruir ali a Judá, os assírios já estavam fazendo um limpa em todo lugar que passava, destruindo tudo. Ezequias apresentou a Deus, falou: Senhor, eu apresento a ti este problema. Deus livrou eles também ali dos assírios. E nós vemos Jesus orando, nós vemos ali aqueles 120 no cenáculo, 120 no cenáculo durante 10 dias fazendo o quê? Orando. Qual que é o motivo de muitas vezes as nossas orações não estarem sendo atendidas? Porque elas estão sendo ouvidas. Talvez é porque a oração esteja sendo feita, talvez não crendo que Deus realmente existe e é galardoador daqueles que o buscam. Mas, através de todos esses exemplos que nós citamos, quando aqueles 120 que estavam no cenáculo orando, depois de 10 dias o Espírito Santo simplesmente desce. Paulo vem e diz: orai sem cessar. Um dia Pedro estava preso ali nas prisões de segurança máxima que existiam, e ali ele seria morto, porque Tiago já tinha sido morto.
Mas a igreja começou a orar, a igreja começou a conversar com Deus. A igreja não foi lá no deputado, a igreja não foi lá no vereador, a igreja não foi lá no governador. A igreja simplesmente começou a orar, falar com aquele que é capaz de resolver os maiores problemas, falar com aquele que é capaz de resolver os problemas impossíveis. Então a igreja começou a orar. Então Deus, o que Ele fez? Ele simplesmente, Ele envia um anjo lá onde estava Pedro. Para quê? Para libertar Pedro. Por quê? Para responder à oração de uma igreja que estava orando. E nós vamos orar uns pelos outros aqui, pela saúde. Nós vamos orar pela reconstituição total da saúde, crendo que Deus existe, e é galardoador e recompensa os que o buscam, crendo que Ele ama ajudar, crendo, em momento nenhum você vai duvidar, você não vai duvidar. Sem a sua fé, você desagrada a Deus. Então, se o povo que se chama pelo meu nome, o que é se humilhar? O que é se humilhar? Tira toda a crença acerca desse problema, se humilhe, olhe o que Deus vai fazer por você, e orar, e buscar a minha face, e afastar-se dos seus maus caminhos. Dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado, curarei a sua terra. Gente, Deus está aqui nesta noite para ouvir a sua oração. Pensa nisso, afasta-te dos seus maus caminhos, busque a face de Deus, se humilhe na presença dEle, ore a Ele, converse com Ele. Sabe o que Ele vai fazer? Está te ouvindo dos céus, perdoando seus pecados, curando suas enfermidades. É o que Deus tem para você nesta noite. Eu te convido a orar. Quer ajoelhar? Ajoelhe. É um momento oportuno, onde você se rende, onde você se consagra, onde você busca a presença de Deus. E eu quero dizer uma coisa: não vá embora hoje desse culto. Você que está em casa aí, não deixe que esse culto acabe sem que a fé no seu coração realmente esteja voltada para Deus, para ninguém mais. Deus, quem? Jeová, o Rei dos Reis, aquele que te criou, aquele que te formou no ventre da sua mãe. É a Ele que você vai conversar hoje. Você não vai sair daqui hoje sem ter a sua oração atendida. Sabe por quê? Porque hoje você vai se render, você vai se humilhar, você vai orar, você vai se arrepender dos seus maus caminhos, você vai buscar a Deus e a sua face. Aleluia. Ele quer te ouvir, Ele quer ouvir o que você tem para dizer, Ele quer ouvir o que você tem para dizer. Qual a sua necessidade? Qual o seu clamor? Ore a Ele. Ore a Ele. E assim também ore por Ricardo Alves, por cirurgia. Valdezinha Salvino, lembra dessas pessoas também, por cirurgia. A nossa irmã Santina Vasques está precisando de oração. Juliana Costa, Doracina Costa, o Íris. Essa família precisa tanto das suas orações. Não para de orar, não para de conversar com Deus acerca deles. Irmã Neide, família, Isaura, Francisca Braga, Brian Fernando, está com 2 meses de vida na UTI. Suas orações estão chegando lá no Brian, ele tem melhorado. Dair Miquelino também na UTI. Líbia Flauzino também na UTI. Edir Maria de Oliveira, Ana Clara, uma criança precisando de ajuda. Magna Goulart precisa das suas orações, precisa de força. Francimar Marques por libertação. Ricardo Silva por libertação. Sunamita Aquino, que está passando por um processo também de restauração ali, de uma cirurgia. Creia, creia que Deus vai te recompensar através da sua humildade.
Creia que Deus vai te libertar deste mal através da renúncia dos seus pecados, seus maus caminhos. Creia que Deus vai fazer por você aquilo que homem nenhum consegue, aquilo que a medicina não pode. Deus faz. Por quê? Por que tanta certeza, tanta convicção? Eu acabei de mostrar quantas causas impossíveis Deus interviu através da oração de um justo. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Aleluia. Ora para Deus te libertar desta mágoa. Ora para Deus te libertar do rancor. Isso impede as bênçãos de Deus. Ore para Deus te libertar os seus parentes, amigos. Ore para Deus libertar seu pai, sua mãe. Ore para Deus libertar os seus filhos. Ore para Deus libertar o seu marido, para libertar sua esposa. Ora, quantas vezes você já orou por isso? Às vezes você reclama. Às vezes você reclama, mas quantas vezes você já pediu a Deus para fazer uma mudança? Para transformar? Pede a transformação e deixa nas mãos de Deus. Pede a saúde para o que está enfermo. Você que está enfermo, sentindo dores, o nosso Deus envia anjo para libertar da cadeia, para libertar do pecado, para libertar da dor. Toda dor existe um propósito. E que Deus possa te mostrar o propósito e te libertar desta dor, libertar deste incômodo, libertar deste mal, desta angústia, desta dificuldade. Você que está aí deitado, ora deitado. Você está dirigindo, ora dirigindo. Ora sentado. Ora da maneira que você estiver. Não espere para depois para falar com Deus. Assim como Abraão era amigo de Deus, você é amigo de Deus. Oh Pai, Pai das luzes, Sol da justiça, Jeová Jireh, El Shaddai, Adonai, Emanuel, oh Jeová Rafa, oh Jeová Jireh, oh Jeová Shalom, oh Jeová Nissi. Pai, Deus eterno, nós estamos aqui reunidos nesta noite, Pai. Aqui alguns presentes e outros pela internet. E eu tenho convicção e certeza na minha alma que o pedido feito nesta noite chegou ao trono da graça e alcançou o coração de Deus. E Deus está olhando para o seu problema. E Deus está olhando para a sua necessidade. Deus está olhando para a sua súplica. Deus está olhando para este problema. E Deus vai te ajudar a vencer mais esta luta. Deus vai estar com você dentro da prova. Deus está com você dentro da prova. Deus não te testa. Deus não permite nenhuma prova além daquelas que você possa suportar. Abençoe, ó Pai, os lares. Abençoe as empresas. Abençoe os trabalhos. Abençoe o trabalho de cada um. Abençoe o governo. Abençoe o governo estadual, o governo municipal. Abençoe o governo da nação. Abençoe esta nação, ó Pai. Ó Deus, é o nosso dever, Samuel disse: longe eu esteja de pecar contra ti, não orando pelo teu povo. Não nos deixe pecar por não orar pelo teu povo, Pai. Oh Deus, abençoa esta igreja, Senhor. Esta igreja que ora, esta igreja que participa, esta igreja que se prostra, esta igreja que se humilha.
esta igreja que abandona seus pecados, esta igreja que renuncia os seus erros para seguir a Ti, ó Pai. Aleluia. Deus está te ouvindo, a sua oração está chegando ao trono da graça. Aleluia. E o que você está dizendo para Ele? Ele está te ouvindo. Continue falando com Ele. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele está te ouvindo. Ele está te atendendo. Ele está enviando anjos. Ele está enviando solução. Ele está enviando cura. Ele está enviando vigor, saúde. Ele está tirando o mal. Ele está desfazendo toda rixa. Ele está desfazendo toda briga. Ele está desfazendo toda enfermidade. E Ele agora está aí falando ao seu coração: filho, não temas, eu sou contigo. Filho, não temas, eu sou contigo. Filho, não temas, eu sou contigo. Não temas, não temas, não temas.